Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Êxodo capítulo 13. O Senhor disse a Moisés: Tu me consagrarás todo primogênito entre os israelitas, tanto homem como animal. Ele será meu. Moisés disse ao povo: Conservarás a memória desse dia, em que saístes do Egito da casa da servidão, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor vos fez sair deste lugar. Não comereis pão fermentado, vós sois hoje do Egito no mês das espigas. Assim, pois, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que jurou a teus pais te dar, terra que banda leite e mel, observarás este rito neste mesmo mês. Durante 7 dias comerás pães sem fermento, e no 7º dia haverá uma festa em honra do Senhor. Serão comidos pães sem fermento durante 7 dias. Não se verão em tua casa, em toda a extensão do território, nem pães fermentados, nem fermento. Explicarás então a teu filho, e é em memória do que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Será isto para ti como um sinal sobre tua mão, como uma marca entre os teus olhos, a fim de que tenhas na boca a lei do Senhor, porque foi graças à tua poderosa mão que o Senhor te fez sair do Egito. Observarás a cada ano essa prescrição no tempo prescrito. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como ele jurou a ti e a teus pais, e te houver dado essa terra, consagrarás ao Senhor todo o primogênito. Mesmo os primogênitos de teus animais, os machos, serão do Senhor. Entretanto, resgatarás como um cordeiro todo o primogênito do jumento. Do contrário, lhe quebrarás a nuca. Todo primogênito dos homens entre teus filhos o resgatarás igualmente. E quando teu filho te perguntar um dia o que isso significa, lhe dirás: é que o Senhor nos tirou do Egito, com sua mão poderosa da casa da servidão. E como o farás se obstinasse em não nos deixar partir? O Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde os primogênitos dos homens até dos animais. Eis porque sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, macho dos animais, e devo resgatar todo o primogênito entre meus filhos. Isso será como um sinal sobre tua mão e como uma marca entre teus olhos, porque foi pelo poder de tua mão que o Senhor nos tirou do Egito. Tendo o faraó deixado partir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é, no entanto, o mais curto, pois disse: talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltar para o Egito. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto para o lado do Mar Vermelho. Os israelitas partiram do Egito em boa ordem. Moisés levou os ossos de José, porque este fizeram os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco. Tendo partido de Sucote, acamparam em Etã, na extremidade do deserto. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiá-los pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para iluminá-los, de sorte que podia marchar de dia e de noite. Nunca a coluna de nuvem deixou de preceder o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Então, Êxodo capítulo hoje, graças a Deus, capítulo 13. E nós vemos o seguinte nesse capítulo. Qual o significado de apartarás para o Senhor tudo o que abrir Durante a noite em que os israelitas partiram no Egito, Deus poupou o primogênito toda a casa marcada com o sangue de um bal, porque salvou a vida desses primogênitos. Deus tinha justo direito sobre eles, mas ordenou que os israelitas resgatassem seus filhos. Esse ritual servia a 3 propósitos principais: lembrar as pessoas do modo como Deus havia poupado seus filhos da morte e libertado, e o seu povo da escravidão. Segundo, destacar o respeito de Deus pela vida humana, em contrastes com os deuses pagãos, que, segundo, criam seus adoradores, exigiam sacrifício humano. Terceiro, apontar para o dia em que Jesus Cristo pagaria o preço pelo nosso pecado e nos daria a salvação, a verdadeira salvação. Então, o nosso propósito maior é esse. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que nos fez, então, Ele pagou o preço. E nem sempre Deus trabalha da maneira que pensamos ser melhor. Ao invés de guiar os israelitas pela rota direta à terra prometida, Deus preferiu guiá-los por um caminho mais longo, a fim de evitar o confronto com os filisteus. Se Deus não o conduzir pelo caminho mais curto, se Deus não o conduziu pelo caminho mais curto até o seu objetivo, não reclame ou resista. Siga com disposição e confia nele. Ou ele o guiará com segurança através dos obstáculos invisíveis. Ele pode ver o fim de sua jornada desde o início e certamente ele conhece o melhor caminho. Quando os hebreus deixaram o Egito, existem 2 teorias. A primeira fixa uma data mais antiga para o êxodo, por volta de 1446 a 1445 a.C. E a segunda sugere uma data mais recente, em 1300 a 1200 a.C., que defende a primeira, aponta o texto. Aqui defende a primeira, aponta o texto de 1 Reis 6:1, onde se lê claramente que Salomão começou a construir o templo 480 anos antes, após os hebreus terem deixado o Egito, uma vez que quase todos os estudiosos concordam com o início da construção do templo em 966. A data para o êxodo recai no ano de 1446. Porém, os que sustentam a segunda teoria argumentam que os 480 anos não podem ser literalmente interpretados, baseando-se no texto do Êxodo 1:11, que diz que os hebreus construíram as cidades do tesouro, Pitom e Ramassés. Isso seria em homenagem a faraó Ramsés II, que reinou por volta de 1290 a.C. Independentemente de qual seja a data correta, o fato é que Deus tirou os hebreus do Egito como havia prometido. Isso demonstrou o seu imensurável poder e grande amor pelo seu povo. Deus concedeu aos hebreus as colunas de nuvem e de fogo para que eles soubessem que a presença de Deus o acompanharia de noite durante a jornada para a terra prometida. E o que Deus nos oferece, e o que
Deus nos tem oferecido para que possamos ter a mesma certeza? A Bíblia, algo que os israelitas não possuíam. Busquem a palavra de Deus para assegurar da presença dele. Assim como os hebreus olhavam para aquelas colunas, também podemos ler a palavra de Deus de dia e de noite para sabermos que ele está conosco. Esta luz nos ilumina da palavra de dia e de noite. É a luz de Cristo. As colunas de nuvem de fogo constituem exemplos de teofania, uma manifestação física de Deus. Deste modo, Deus iluminou o caminho de Israel e protegeu dos inimigos. Também providenciou segurança, controlou os movimentos de seu povo, inspirado o ardente zelo que este deveria ter por seu Deus. Esse Moisés, cheio do Espírito Santo, cheio da luminosidade de Deus, nos ensina a escutar a palavra de Deus todos os dias para ter a luz necessária para caminhar com segurança. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.